It would be there. Eu tenho proposto isto e falei que estaria ali. And nobody was able to take it, but I went down and done it myself. E ninguém foi capaz de tomá-lo, mas eu desci e o fiz. Eu mesmo. Eu sou da parentela deles. I become kinfolks. Eu me tornei parente. And he takes the book. E ele tomou o livro. Amen. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler aos Romanos capítulo 13, versículo 7. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Eterno Criador, estamos aqui para nos alimentarmos mais uma vez com esta palavra. Fale conosco e que cada coração possa receber o pão da hora. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. O filho honra a Deus. Bem, vamos estudar mais um pouquinho a mensagem do profeta, a união invisível da noiva. É bom a gente sempre lembrar que cada filho de Deus está unido com Deus de uma forma invisível. Porque Deus é invisível, Deus é Espírito. Então, há uma união com este Deus também de uma forma espiritual. Você está unido com Deus espiritualmente. Quando Deus manifesta sua palavra no dia, então você une com aquela palavra porque você é um filho. E um filho ouve a Deus. Então ele tem que unir com a palavra. Se é filho, ele dá ouvido àquela palavra. Amém? Bem, eu tenho tirado esta mensagem aqui da União Invisível, parágrafo 189.
mas nós vamos ter que ler antes também, para podermos reconhecer que somos filhos. Tem muitos filhos, se for olhar hoje a qualidade de filho, é difícil você dizer que é filho. Filho matando pai e mãe, pais matando filhos. Então não parece muito ser pai e não parece muito ser filhos nesse dia. E essas coisas sucedem porque são o fim dos tempos. A gente queria que fosse diferente, mas no meu tempo eu fui um filho de um jeito, os meus filhos já foram de outro jeito, e hoje os meus filhos mais novos são de outro jeito. O que é? Mudança de tempo. A gente fica tão velho que dá para gerar filho nesse último dia, mudando o tempo e mudando a natureza dos filhos por causa do tempo em que vivemos. Nós nunca vivemos num tempo como hoje. Hoje se fala em miséria, o povo comendo espetinho na rua, nas esquinas, carro de lanche, o povo passando a noite em carros de lanche, comendo esses lanches. Então é o tempo de fome. Entende? E no meu tempo, quando eu era menino, uma vontade de chupar um picolé. Custava um cruzeiro. Era tempo do cruzeiro. Não era fácil ter um cruzeiro para chupar um picolé. A vontade de comer pão com salame. Certo? Não que não comia, só que aquilo ali era algo novo para a gente. Hoje, lambuza com sorvete, uma facilidade. O pobre, a gente fica olhando nisso. Anos atrás, só o ricaço você via ele com celular dentro de uma caminhonete daquelas grandes, bonita. Hoje, o pobre está devendo até as roupas. E está ligando para os outros. E está recebendo ligação. Criança com celular. Então, é o tempo. Você vai ter que entender que no meu tempo, quando eu era menino, não tinha celular. Certo? Já no tempo dos meus primeiros filhos, já tinha, mas era difícil. Hoje, tudo é fácil. Então, por causa da facilidade, tudo mudou e as pessoas também mudaram. Os filhos mudaram, os pais mudaram. E se não houver uma mudança para uma adaptação nos dias modernos, uma mudança que não ofende a Bíblia, uma mudança que não ofende a Deus. É uma mudança que você tem que mudar. Porque o tempo mudou. Aí você muda para ajudar seus filhos. Não adianta nada eu querer criar meus filhos como a minha mãe me criou. Não deixava eu nem brincar de bola. Não pode. Entende? Já é um exagero. No tempo do irmão Brana, o menino vinha falar do xadrez, o irmão Brana dizia, não, você só... O irmão Brana ensinando, você só diz para ele, espero que o papai está conversando, depois você pode contar do seu xadrez. Irmão Brana. E muitas vezes nós queremos ensinar coisas e até proibir coisas que não é nem da nossa alçada, nós temos que ver o tempo daquilo. Não que hoje o que era pecado no tempo de William Brana não é pecado hoje, é pecado. Então nós temos que ver o que foi praticado, o que foi feito lá atrás, numa era quando nós também não tínhamos grandes coisas. E irmão Brana, você sabe que a visão do homem natural, irmão Brana não podia ser profeta. Para começar, quando criança, pegou uma Winchester, um rifle, para poder apagar uns meninos que bateu nele e chamou ele de gordinho, gorducho de Kentucky, e bateu nele até. Entende? Alguém dizia, ele não pode ser um profeta. E quem pensava que um menino daquele ia ser profeta? Quando ele pulou no caminho e disse, quem é que quer morrer primeiro para não ver o outro morrer?
e puxava e só picotava a bala e não saía o tiro. Era Deus segurando ele. Agora vai fazer isso para você ver. O tiro sai, você vai para a cadeia. Então não é fazer isso. Então nós temos que aprender. Outros não creem no irmão Branham, por quê? O irmão Branham, um profeta, conhecia o coração do povo, sabia tudo. E não sabia que vinham uns homens bêbados na direção oposta ao seu carro, e com a metade do carro dentro da pista onde ele estava. Por aí que as pessoas, eles começam a olha, se fosse profeta, saberia. Dizia também de Jesus. Os homens santos dentro da festa dizia assim: se este fora profeta, saberia quem é que está aos pés dele. E ele sabia, e ele era profeta. Era uma prostituta que estava aos pés dele. Ele sabia. Agora, se o santo não fez, Deus mandou uma prostituta fazer. Isso não é uma prostituta que ia mudar de vida. Deus também não ia usar a prostituta para ir lá coçar os pés de Jesus, não. Fazer carícia e trazer uma sensação sexual. Não é para isso, não. Deus mandou uma prostituta eleita, que sabia muito bem o que fazer, que chorou os seus pés e lavou os seus pés com lágrimas e enxugou com cabelo. Então, Deus sabe a quem mandar. Então, hoje, você vai ver, tem muitas classes de filho. E tem filho que não sabe o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem filhos que não sabem que o Cordeiro saiu do trono. Então, mas já é tempo de saber. Lá atrás você não sabia. Há 50 anos atrás, a gente não sabia nem que o batismo era em nome de Jesus Cristo, que só existia a Santíssima Trindade. Toda a igreja que você ia, só a Santíssima Trindade. Mas agora não. Agora você sabe que já tem muito ensinamento que não é Santíssima Trindade e que essa doutrina da tal Santíssima Trindade não é de Deus. Você já sabe que Deus não é 3 deuses, que Deus é um Deus com 3 manifestações. O mesmo Deus, Pai, se fez Filho e hoje é o Espírito Santo. Como veio no irmão Branham manifestando o Espírito Santo como profeta do dia, hoje ele é o Espírito Santo na esposa, na noiva. Muitas vezes a pessoa entende melhor, e como o irmão Branham pregou, a união invisível da noiva. Então você tem que hoje reconhecer que você é filho e honrar a Deus. O filho honra a Deus. E você vai honrar a Deus com coisas que outros não honraram lá atrás. Você vai honrar a Deus com o batismo em nome de Jesus Cristo, que Lutero não honrou. Mas Lutero não precisava ter tudo. Lutero era só o nascimento. Nós precisávamos chegar onde nós estamos hoje. Hoje a igreja está formada. Até a cabeça já desceu nela. Nós não temos a mente nossa. A mente é de Cristo. A mente nossa é trovões, é selos, novo nome. Agora, a mente de quem? Do Filho. O Filho honra a Deus hoje é com trovões revelados. Por quê? Lutero não honrou, mas não era para o tempo dele. O tempo de Lutero tinha que honrar a Deus, o justo vivendo pela fé. O tempo de Wesley, ele não honrou a Deus com o batismo em nome de Jesus Cristo, nem por imersão. Lutero e Wesley batizaram por aspersão, chuviscava água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso daí foi o início, quando a semente brotou, e não era a semente, era a folha. Ela cresceu, um caniço, e logo tornou uma casca pentecostal, mas não era semente ainda. Agora, quando veio Branham, ele era a semente que estava dentro da casca. Quando ele veio, ele explodiu com a casca e saiu. E nós saímos junto. Entende? Nós saímos. Aí está a honra ao batismo em nome do Senhor Jesus Cristo.
Por quê? Porque como você vai honrar se não for ensinado? Como você quer que o filho te respeite se você não ensina respeito, não dá respeito primeiro para ele? Para um filho respeitar o pai, primeiro ele tem que ter um lar onde haja respeito. Aí se ele não respeita, ele é mau mesmo. Ele aprende com o mundo e não aprende com o pai. Tem muitos crentes que é mau mesmo. Eles aprendem com as denominações e não aprendem com a Bíblia, com o pai, com Deus, profeta. Aí são maus mesmo. Mas que está sendo ensinado, está. Deus não podia exigir de nós, aqui no Brasil, vamos ser claros, no Brasil Deus não podia exigir de nós, até o ano 2000, nós saber novo nome, trovões, Cordeiro saiu do trono. Deus não podia exigir, não foi ensinado. Não tivemos um que nos ensinou isto. Todos os ensinamentos que nós tivemos foi batismo em nome de Jesus Cristo. Nós cumprimos. Quando ensinou, nós não cumprimos. Amém? Me ensinou o batismo em nome de Jesus Cristo, eu fui lá e cumpri. Me ensinou a crer num profeta, mas criei mesmo em Brana. Me ensinaram, ó, tem um profeta, eu criei. Me ensinou que Deus não é três, eu tinha aprendido, eu tinha ensinado que Deus era três. Até que eu aprendi que Deus não é três. Então agora eu vou ensinar que Deus é um. Mas antes eu não podia ensinar, porque eu não tinha aprendido sobre isso. Como dar se eu não recebi primeiro? Então primeiro o pregador tem que receber para depois dar. O pregador tem que receber esta etapa, esta terceira etapa, para depois ele dar. Se ele não receber, ele não dá. Ele tem que receber esta etapa do jeito que ela é. Certo? Se ele não receber a etapa do jeito que ela é, ele não tem de dar. O melhor que a gente faz é dar CD para os outros, de quem já entregou isso. Eu dei tantas fitas para os outros, do pastor Joaquim, pastor Luiz Mendes, e quanto que eu passei para os outros desse conhecimento, porque aquilo ali é o que já tinha, o alimento já estava pronto, a mensagem estava pronta. Muitas vezes aqui no meu ministério, nem ensinar aquilo eu não ia ensinar. Eu falei, deixa eu colocar eles aqui numa gravação, e pronto, eles pregavam, e o povo já ficava sabendo. Era muito mais fácil. Agora, recebemos a terceira etapa, a terceira puxada. Está tudo claro agora. Devemos honrar a Deus. Devemos mostrar que nós somos filhos hoje. O filho honra a Deus. Você não pode ser filho de Deus a menos que você nasceu de Deus. Você não pode ser um filho de Deus a menos que você era um gens em Deus, uma semente em Deus. Como mostrar que sou filho se eu não fui uma semente de Deus? O filho, os meus filhos é uma semente minha. Ao nascer, tem a natureza minha e da minha esposa. Então mistura essas duas naturezas, eu não sei o que sai. Vocês olham neles, conversam com eles, casa com eles, depois fica sabendo que são. É de uma unidade, de uma união de casamento, então vem os filhos. E os filhos vêm com a natureza, ou do pai ou da mãe, ou mistura essa natureza. E tem hora que puxa lá da avó, da tataravó, do avô, e puxa lá de trás. Você olha e diz, o irmão Brana fala, por que esse menino tem olhos azuis? O pai não tem, mas o avô dele tinha. Mas veio sair aqui, mas o homem não crê nisso muito não. Diz o quê? Aí ele começa a olhar assim e fala, se não tem os olhos igual os meus, então não é meu. Tem que ter olhos iguais os meus. Não é? E muitas vezes tem que ir fazer exame. Precisa, para poder saber se é mesmo, porque fica em dúvidas, certo? Agora, você tem que saber que o que Deus é, sempre Ele gerou filhos de toda qualidade, filhos que Ele gera, não qualidade do mundo, mas de cada tempo Ele gerou um tipo de filho, porque lá no Egito,
ele gerou filhos que tinha que vencer o Egito, que tinha que vencer a Faraó, que tinha que sair lá no Egito. Aí ele mostrou a qualidade dos filhos dele no deserto, porque o deserto é o melhor lugar para mostrar a qualidade de filho. É o deserto, falta de pão, falta de carne, falta de água. Irmãos, isso mostrou, apareceu o que era filho e o que não era filho. Aquele que honrou a Moisés, honrou a Josué. Honrou a Jesus, honrou o Espírito Santo. É desse jeito. Moisés apontava para Cristo e Josué para o Espírito Santo, diz o profeta. Então você honrou um, honra o outro. Deus atuando, Deus trabalhando, Deus agindo nos seus filhos. Mas você vai encontrar quem? Josué e Calebe. E cadê os outros, irmãos? Morreram tudo no deserto. Gente boníssima morreu no deserto. Não vamos entrar em polêmica com respeito a Miriam, que passou pela festa pentecostal, porque passou pelo batismo nas águas do Mar Vermelho e cantou: só o Senhor é Deus. Isso é o crente que sai do mundo, sai do Egito, sai das denominações, passa pelo batismo e canta louvores à unidade de Deus. Só o Senhor. E eu só conheço um Senhor que chama Jesus Cristo. Então, só o Senhor Jesus Cristo é Deus. Agora, isto foi o que ela fez. Mas isso não a levou em Canaã. Isso fez ela regozijar no batismo. Muitos crentes são como Miriam. Regozija no batismo, passa, sai das denominações, passa na mensagem, recebe o batismo em nome de Jesus Cristo, crê num só Deus, canta: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas depois ali na frente, vira contra o próprio irmão profeta. Não é o que os crentes da mensagem têm feito? Eles passaram pelo batismo nas águas, saíram das denominações, passaram pelo batismo nas águas, cantaram: só o Senhor Jesus Cristo é Deus. E agora, quando você apresenta a mensagem, os selos, os trovões, eles levantam contra o Moisés, contra o Josué, contra o Calebe. É o que está acontecendo. E quem era esse povo? Olha, o povo de Deus que saiu do Egito. Quem é esse povo no século 20 e 21? É o povo de Deus de Brana, que saíram das denominações. Mas por que agora eles estão contra o novo nome, contra os trovões revelados, que já está revelado pelo próprio profeta? Por que eles estão contra? Isso está provando no deserto quem é filho. 40 anos no deserto foi um teste. Quem era filho? Josué e Calebe. 2 milhões de gente aproximadamente saíram do Egito. Entraram 2. Daqueles 2 milhões, entraram 2. Isto que é eleição. Isso que é predestinação. Deus chama um monte de gente, mas depois eles morrem no deserto. Deus tirou um monte de gente das denominações para a mensagem do profeta. Mas esses 40 anos dos selos revelados, o povo tem morrido no deserto, contrariando a revelação que Deus deu ao profeta do novo nome, dos trovões revelados, do 7º selo em carne, da terceira puxada ter sido a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Quer dizer, está claro na mensagem, mas só filho honra a Deus. Uma mensagem vem atrás da outra. Eu pedi para o irmão me ajudar em algumas coisas e na hora me veio outra mensagem. Então, uma mensagem chama outra. E um homem que é nascido de Deus, um filho de Deus, tem que ter uma natureza de Deus. Agora, gente, agora não é a natureza da batista, da metodista.
não é natureza da igreja, não é natureza da mãe, é natureza do Pai. Tem que ter natureza do Pai. Se não tiver natureza do Pai, então não é filho do Pai. Você só mostra que você é filho do Pai porque você tem uma natureza do Pai. Aquela natureza está em você. A natureza do Pai está em você. É isso que o irmão Branham está ensinando aqui. Ó. Se nós não aprendermos com isso, nunca vamos aprender. Tem que ter uma natureza de Deus. Tem que ser semelhante a Deus. Olha, isso aqui o irmão Branham não está falando de um filho só como Jesus Cristo, que é filho, não. Ele está falando de um filho, mas de um filho como eu e você. Que temos que ter a natureza de Deus. Qual é a natureza de Deus? Nós já ficamos sabendo. O que é aquilo ali? Ó? Aquela estatura: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. É as 7 naturezas do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? É Deus. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ali é a natureza cétupla do Cordeiro, e que cada filho de Deus tem essa natureza. E com essa natureza, se você é um filho de Deus, então o Espírito Santo, que é Deus, desce e sela estas virtudes em cada um de nós. Amém? Sela estas virtudes. Eu creio que nós precisamos aprender. Eu não tenho fé. A fé hoje exigida é diferente da justificação pela fé que teve Lutero. A fé exigida hoje, que é a fé do Espírito Santo, é fé que os trovões foram revelados, é fé que um filho tem, que o pai mandou um profeta e aquele profeta revelou Deus em carne e revelou a sua palavra que estava escondida. Então, um filho olha para Apocalipse 10, de 1 a 7, e diz: olha, eu creio que o irmão Branham revelou estes mistérios. Eu creio que o irmão Branham revelou estes trovões. Eu sou filho. Eu sou filho, ninguém vai me enganar. Vai dizer: não, mas não revelou porque eu não sei. Você não sabe porque você não é filho. Se você é filho, você tem a natureza do Pai. Gente, a natureza do Pai, se vocês notarem, a natureza de Deus estava em Branham. Você sabe que Branham era um homem nervoso, era um menino nervoso. Mas depois de moço ele se converteu e a coisa mudou. Quando ele se converteu, ele mudou. Ele ficou um homem manso, abençoado. Você sabe disso? Que até a esposa agiu um pouco dura quando bateu a porta na cara dele. Não por querer também, pelo nervosismo, pela agitação do dia a dia. Ela fez aquilo, mas ele deu aquilo por nada. Ele não a reprovou por aquilo. Por quê? Aquilo era a natureza de Deus num homem. Você tem que ver um homem com a natureza de Deus. Se não tivermos um homem para dar exemplo para nós, como seguir a Deus? Você olha para Cristo. Cristo deu exemplo há 2000 anos atrás. Eu tenho notado assim: Deus me julga e Deus te julga, e Deus reconhece seus filhos na era. Não é assim: eu sou filho de Deus, eu creio na lei de Moisés. Não, isso daí era Moisés e seu povo que tinha que crer. Eu sou filho de Deus, eu creio no Calvário. Também não. Isso é o povo de Cristo das 7 eras da igreja que creu. Hoje Deus exige mais, nós aprendemos isso. Irmão Branham mostra isso. Hoje Ele exige mais. Hoje Ele quer que você, como filho, creia que a palavra foi aberta. No tempo de Lutero, Wesley, Pentecostais e primeira e segunda etapa do irmão Branham, você não podia crer numa Bíblia aberta. Por quê? Porque não estava. Então Deus te julgava e tratava você como filho, com a Bíblia fechada, não revelando os mistérios dele que estava oculto desde a fundação do mundo. Mas quando ele manifestou esta revelação e abriu a Bíblia, esse livro foi aberto, os selos foram abertos naquela montanha, certo? A união invisível da noiva, 245. Os 7 selos foram abertos na montanha.
Então, quando Deus abriu os 7 selos, então a Bíblia foi aberta, foi um livro aberto. Deus hoje não te julga com um livro misterioso, fechado. Deus te julga com um livro aberto, mas Deus também não é um Deus mais misterioso. Você sabia que o último mistério de Deus era revelar aos gentios? Era Deus Espírito Santo numa carne. Era Deus no irmão Brana. Era Deus se revelando em homem. Isso daí é para provar para nós que Deus, de grande, do alto, Ele desceu às partes mais inferiores e não veio apenas nascido da Virgem, veio nascido de Ela Brana. Deus veio provar para nós, descendo. Você conhecia um Deus misterioso, que veio da Virgem, e misterioso, mas quando aquele mistério foi revelado, Cristo, mistério de Deus revelado, o irmão Brana não podia falar. Você diz, mas você está aumentando, mas essa é a verdade. Cristo, mistério, isso foi o que Paulo pregou, Cristo, mistério de Deus. Por quê? Porque o livro estava fechado, cerrado. Mas nos dias de William Branham, o livro foi aberto. Então, Cristo, o mistério de Deus revelado. Revelado em quem? Não se pode aumentar, mas você não consegue ver isso? Cristo, mistério, aquele mistério que foi escondido em todos os séculos. Cristo, mistério de Deus, revelado. Revelado em quem? Em Branham. O mistério estava revelado agora. Quer dizer, os trovões estavam revelados em carne. O 7º selo, a vinda do Senhor, estava revelado em carne. A coisa estava clara. Mas isso é para quem? Para o Filho. Ah, mas vocês pregam coisa de mistério. Não, nós é que não pregamos mistério. Eu não, eu prego revelação dos mistérios. Eva queria saber dos mistérios, eu não. Eu não quero saber dos mistérios, eu quero saber daquilo que me convém saber. E o que me convém saber não é os mistérios, mas a revelação dos mistérios. O povo está enganado, gente. O povo está enganado, eles dizem, vocês ficam que nem Eva, querendo saber de mistério. Não, Eva quis saber do mistério que ela não podia saber, e trouxe a mim e você, pelo sexo. Viemos por causa daquilo que Eva quis saber, e não podia saber. Mas nos dias da voz do 7º anjo, você vai ficar que nem Eva, ou pior do que Eva, porque você tem que saber, e você não quer saber. Nos dias de Eva, ela não podia saber e trouxe a morte. Nos dias de Branham, se você não souber, você morre. Amém. Bom, já dá para ir embora. Você vai tomar isso daqui como filho. O filho que fica sabendo. O filho é que recebe. Então, você quer ver? Recebe a revelação. As pessoas pensam que nós estamos atrás de mistério. Ou não. Já vocês ficam aí pregando trovões. Eu estou pregando revelação de trovões. Eu não estou pregando trovões só. Estou pregando que os trovões foram revelados. Eu já posso te dizer o que eles são. De primeiro, ninguém podia falar isso, mas hoje eu já posso falar. De primeiro, ninguém podia falar no novo nome, mas hoje eu já posso falar. Antes do tempo, aqueles irmãos que batizavam em nome de Branham fizeram errado. O que eles não deviam falar naquele dia, o irmão Branham saiu do ministério, porque eles fizeram errado, batizaram em nome de William Branham. Não existe batismo em nome de William Branham. William Branham tinha que sair do ministério mesmo. Porque aquele povo estava crendo errado. Agora hoje não. Hoje eu creio no nome de Branham como novo nome, mas não é batismo. Eu vejo na escritura, eu vejo na mensagem que não é batismo. O batismo eu já tive, já fui batizado. Era a mesma coisa do povo agora no tempo de Moisés.
querer outro tipo de mensagem. No tempo de Jesus, querer o tipo de mensagem de Noé, de Moisés. Não. No tempo de Jesus, você tinha que receber a mensagem de Jesus. Era o Filho. Os filhos manifestam quando o Filho de Deus está na terra. Os filhos manifestam, porque tem um filho na terra. Tem um filho maior, tem um filho que gera. Nós tivemos aqui um filho que gera, filho Brana. Mas Brana era profeta. O que é profeta? Não é filho. Não é filho. Não é o ministério do filho do homem. É quando o filho está na terra. E se é filho, é porque nasce, morre no Calvário. É porque nasce e morre de acidente automobilístico. Ou de qualquer outro jeito. Nasce e morre porque é filho. É filho do homem. É Deus numa carne se revelando, se manifestando. Para quem? Para os filhos. É um filho chamando os filhos. É o ministério do Filho do homem, Jesus Cristo, em William Branham, chamando os filhos da era. Não adianta você querer uma mensagem lá de trás e pensar, aí eu vou subir com aquela mensagem. Só se você não crê no profeta. William Branham diz que é os 7 trovões que dá fé para rápido. Irmão Branham não disse que é o Calvário. Irmão Branham pregou a vida inteira a fé no Calvário. Mas a hora que os selos abriram, ele disse que o que temos não podemos subir. E era fé no Calvário. E não tem fé maior do que o Calvário. Mas cada vez que Deus manifesta é assim. Não tinha fé maior do que o Monte Sinai. Não tinha fé maior do que o Calvário. E não tem fé maior do que o Monte Pôr do Sol. Amém. Amém. Bem, eu quero trabalhar aqui dentro desta mensagem. Jesus falou que não há profeta sem honra, senão aqueles na sua terra. O profeta na sua terra não tem honra. Não tem pessoas para honrar aquela pessoa, para dizer palavras de honrarias, que o eleva. Não tem. Nós estamos precisando disso. Olha, tem que ser semelhante a Deus. O Filho tem natureza de Deus. Agora, vocês pegam assim, irmãos, a natureza de Deus é a palavra. Cada vez que Deus manifesta, Ele é a palavra daquele dia. E Ele gera filhos naquele dia, com a natureza daquele dia, dele, de Deus. A natureza dos dias de Deus, em Moisés, gerando filhos na lei, olho por olho e dente por dente. A natureza do filho, de um filho de Deus, nos dias da graça, em Jesus, a coisa mudou. O que você faz agora? Ele diz, agora, se eles pegar a sua capa, deixa levar também a túnica. Se eles te pedem para caminhar 1 milha, vai com ele 2. No princípio foi dito, não adulterarás, porém eu vos digo, se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já no coração adulterou com ela. Moço, olha, o dia do filho Jesus, e agora é o dia do filho Brana. Você tem isso? Tem. Deus sempre é um filho na terra. Deus é Deus dos céus e da terra, mas quando Ele está na terra, Ele é filho. Eu não quero misturar essa mensagem com a outra. Começa. Amém. Ele honra a Deus, um filho honra a Deus. É semelhante a Deus, honra a Deus. Ele é parte da palavra de Deus. Agora, hoje eu dou graças a Deus. Irmãos, eu vivo num tempo melhor. Não é crido não, os outros não gostam não, mas vamos revelar a verdade. Eu vivo num tempo melhor.
Eu vivo num tempo melhor do que o Calvário. O Calvário tinha que morrer. Eu vivo num tempo melhor do que no tempo do irmão Brana. No tempo do irmão Brana, ele sabia e não podia falar. Eu vivo num tempo melhor do que o dele. O tempo da esposa é Apocalipse 10, 8 a 11. É comer e profetizar outra vez. Agora não limita mais. Não diga isso, você profetiza, mas não fala nada do novo nome. Não, ele não podia falar lá atrás. Ele não podia falar quando ele estava em carne. Aquele ali era o 7º selo. Não diga a ninguém. Essa é a 3ª puxada. Vigie bem o 7º. É a vinda do Senhor. Mas ele não podia dizer onde o Senhor veio. Mas ele deixou tão claro que hoje, depois que nós comemos a mensagem, a palavra do profeta, aquilo que foi revelado, o livrinho aberto, nós comemos, agora nós podemos falar. O 7º anjo estava na terra no tempo da sua vinda. O irmão Branham estava ali. Ele diz: o 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Isso é o que ele diz. Essa é a tradução correta do que ele diz. O 7º anjo está, não estará, está na terra. Estava ali, o 7º anjo estava na terra. Agora, esse é um filho maior produzindo os filhos. Isso é Deus numa carne para poder trazer a reprodução de seus filhos. Sempre assim, era Deus em Moisés para produzir os filhos na lei. Era Deus no Filho Cristo para produzir os filhos no tempo dos judeus. E quando os judeus rejeitaram, ele partiu para nós os gentios. Mas ele nunca manifestou aos gentios, senão uma promessa que ele tinha, que nos últimos dias ele revelaria sua palavra e ele estaria aqui nos dias da voz do 7º anjo outra vez. Ele diz que nos dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló, ele se faria conhecido, revelado. E ele se fez em outro filho, Brana. Nos dias de Brana, gera agora os filhos deste dia. Amém. Nesse dia, o que é gerado? Cadê os filhos de Brana? Filhos de Brana espiritual. Vocês me desculpem. Deus não conta muita geração natural do homem. Deus conta espiritual. A coisa começou muito bem lá atrás com Noé, mas tinha que ter um Cã, um filho, naquela família, um Cã, e que não podia ser amaldiçoado. E quando Noé abriu a boca para amaldiçoar, ao invés de sair maldito seja Cão, ele diz maldito seja Canaã. Por quê? Porque a Bíblia diz que Noé era justo em suas gerações. Mas ali tinha que manifestar o Cã, que através de Cã viriam os gentios. E que Deus trataria com o Sem e com o Jafé, com o judeu e com o samaritano. Mas o Cã, que são gentios, Deus trataria com eles no último dia. E foi isso que Deus fez, tratar conosco, os gentios. Os gentios vieram de Cã. É dali. Aí você quer dizer, é uma grande coisa. Olha de onde você veio. Se não fosse a graça, se não fosse o sangue, se não fosse Deus mudar a minha natureza e a sua natureza. Olha de onde viemos. Irmão Branham dizia, eu era um cardo e me converti em trigo. E não tem jeito, irmãos. Você sabe que um cardo, um espinho, ele nunca converte em trigo. Mas no ser humano, Deus fez isso. Deus deu uma chance para nós. Éramos um cardo, um espinho em Cã. Somos hoje um trigo em Bran. É Deus mudando nossa natureza. É Deus dando algo para nós que nós não merecemos. Diga que eu mereço essa mensagem, que eu mereço pregar essa mensagem. Também não. Diga que você merece essa mensagem. Não, é Deus misericordioso. É Deus que te deu isso. Quando você pensa que você merece, você se gaba de alguma coisa.
Agora você não tem que se gabar de alguma coisa. Eu sou isso. Não, eu não sou nada, mas Deus me deu isso. Não é porque eu sou bom que tenho uma família boa, que me reverencia, que me ouve, que me atende. Não é porque eu sou bom, é a graça de Deus. Entende? E você vai ver a mesma coisa. Seja agradecido o que Deus fez por você. Deus te deu a sua palavra. Deus te dá um pastor. Deus te dá CD. E você é agradecido. Você honra a Deus. Porque você é um filho de Deus. Olha, tinha tanta coisa para ler aqui como filho, mas eu li só um parágrafo. E essa mensagem, eu sei que não vai dar, não vou prolongar muito, mas desde o 181 ao 194, a união invisível da noiva, você vai ver isso daqui, coisa gostosa. No final, o 194, ele diz assim: quando uma injeção, o esperma do macho e da fêmea, geralmente há um óvulo fértil, há um óvulo, um germe que é fértil. É 1 de 1 milhão. Aí vem o 193, ele diz assim: houve 2 apenas, que foram Josué e Caleb, a saber, 1 de 1 milhão. 1 de 1 milhão. Gente, a predestinação é tão tremendo isso daqui. O que Deus tem feito por nós. Não é nós que queremos, é Deus que fez, não adianta. Olha, tem muita gente que deseja ser como eu, mas tem gente que não deseja nem ser eu. Mas tem muita gente que desejava ser como eu, e pregar como eu prego essa mensagem na facilidade, mas foi dado para mim, que eu vou fazer. Se eu prego, não é porque eu estudei. Osmar deve ter passado de jejum e oração o dia inteiro, e de joelho. Não, levantei mais de 10 horas. Comi o dia inteiro. Certo? Isso aqui é a mensagem do dia. Não, eu não tenho que enxergar. Irmão, com aquela carinha de piedade, santo. Irmãos, vocês olham em mim assim, fica até com dó de mim. Não, vocês podem olhar em mim assim e saber, isso daí não é do Osmar. Ele não tem nada a ver, Deus está usando só a boca dele aí. É só a boca. Então você tem que saber, não é nada seu, Deus está usando só a sua boca quando você fala, e sua vida quando você crê e manifesta aquilo que você crê. Amém. Isso é tão bom que dá vontade de falar mais, né? Mas a gente tem que ficar quieto. Hoje, outro dia que eu falei, não vou falar hoje, acho que eu vou pôr um CD. Tem dia que a gente está... E esse dia tem algo que o povo precisa. Você é um filho? Honra a Deus. Vocês desonram a Deus, não crendo no que Deus prometeu. Deus prometeu que o Elias viria, ele veio. Deus prometeu que o Elias restauraria, ele restaurou. Deus prometeu que nos dias da voz do 7º anjo, ele revelaria trovões, 7º selo, e ele fez isso. Deus prometeu que Apocalipse 10, 8 a 11, teria um João que olhava para o anjo forte e dizia, dá-me o livrinho, dá-me o livrinho. E João é a noiva, e o anjo forte agora se converteu em Brana. Eu nunca escutei isso, nunca. E você nunca vai escutar, porque o irmão Brana não podia falar. Ele só falava para você, aquele anjo forte desceu do céu, pisou no mar e na terra, mas ele não podia explicar, sou eu, está dentro de mim agora, o anjo forte está aqui dentro. Sabe por que muitas vezes ele tinha até que sair de perto de Billy Paul? Porque Billy Paul falava uma palavrinha e poderia causar uma destruição em Billy Paul, e irmão Branham sair de perto, para o filho não ser condenado. Isso é bom, irmãos. É a inteligência de Deus na terra. Quando ele pôs uma boina, por causa do frio, e que prejudicava, porque ele era careca, e aquilo prejudicava muito fino, o couro cabeludo, e prejudicava ele, e houve uma crítica, ele saiu de perto. As pessoas não percebem. Deus está ali, é juiz. Como que você pode criticar de um juiz? Nem filho de juiz. Ele é juiz. Deus é juiz em Brana. Ele é graça em Jesus.
E você tem que saber disso. Vocês usufruíram da graça por 2000 anos, mas agora eu estou te dizendo o que ele é. Ele foi graça em Jesus, mas ele é juiz em Brana. Quando ele veio no Monte Pôr do Sol, irmão Brana falou sobre aquilo ali. Conversou com o teólogo, e o teólogo dizia: olha, aquilo ali, irmão Brana, é o corpo glorificado de Jesus depois da sua morte e ressurreição. Aí o irmão Brana diz: isso estava bem para um teólogo, mas não para mim. E eu fui falar com ele, então fiquei sabendo que era, ele é o juiz. Quando ele veio ali, naquele monte, ele provando, ele é o juiz. Eu saí do trono de intercessão, eu sou o juiz. E agora eu saí do trono, do Monte Pôr do Sol, e eu desci, me encarnei em Brana. Eu sou o juiz. Ah, se os pregadores que andaram com William Branham soubessem que eles não tinham apenas um profeta, Deus reuniu esses atributos nele. Deus reuniu profeta, filho do homem, juiz. Ele reuniu no dia do irmão Branham, porque é ali que ele mostra o seu ministério. Quando ele veio, o Cordeiro saiu do trono, não há mais intercessão. É o irmão Branham que prega isto. Quando ele pregou os selos, era isso na terceira etapa, não na primeira e segunda. Por isso, quem não é filho da terceira etapa, é filho da primeira e segunda. E na primeira e segunda, eles têm as bênçãos da primeira e segunda. Só que no tempo da terceira etapa, as bênçãos da terceira etapa pertencem aos filhos que ouvem a voz de Deus na terceira etapa. Ouve a voz como filho. É um filho que honra a Deus na terceira etapa. Amém? Pai Celestial, agradecemos ao Senhor, porque não estamos aqui para honrar a nós mesmos. Sabemos que todo pregador também não tem honra na sua própria pátria. O Senhor não teve e ninguém tem. O seu profeta Branham também não teve. Ele é muito mais bem falado aqui no Brasil do que na América do Norte. Porque nunca veio da América do Norte pregações mostrando que Deus estava em carne em um homem e que Deus chamava Branham no século 20. Este era o novo nome de Deus, andando na terra, Deus operando num homem, porque Branham, como homem, não podia curar enfermos, não podia ressuscitar mortos e muito menos podia criar esquilo. Mas quando Deus estava em Branham, podia curar enfermos, ressuscitar mortos e até criar esquilos. Muito obrigado, Pai. Nós vemos estas coisas, então estamos do outro lado da América. Lá na América do Norte eles não puderam ver isto. Deus em carne. Hoje, se falar, eles ainda não têm aquele poder do que Deus teve em carne, chamada Branham. A mensagem está aqui do outro lado, numa outra terra, para poder dizer: Deus estava em carne ali nos Estados Unidos. Senhor, agora não temos mais tempo. A mensagem sai do Brasil e vai para os nossos irmãos judeus. Não terá mais ninguém para dizer Deus estava no Brasil. Mas nós mesmos falamos, Deus está aqui através da revelação, através desta palavra, através desta mensagem, na abertura dos selos, na revelação dos trovões, do novo nome de Deus manifestado e pregado nesta nação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, somos agradecidos por sua manifestação nesse tempo final, pela manifestação do seu novo nome em um novo corpo chamado Branham. E agora, quando a mensagem está nos lábios do quíntuplo de Efésios 4:11, nós estamos aqui pregando, porque esta é a noiva composta de pastores, de evangelistas, de mestres, de apóstolos, porque tem a mensagem do profeta Branham para poder mostrar para os outros o que o Senhor fez no século 20. Obrigado pela luz da sua palavra. Onde tiver um eleito, Pai, eu sei que o Senhor é que mexe com ele, fala no coração dele. Talvez ele já está desviado dessas igrejas há muito tempo, porque ele precisava de um alimento.
A hora que ele encontra esse alimento, ele recebe o alimento. Talvez nunca mais voltará nas igrejas, mas ele é um filho, porque recebeu o alimento do dia. E por ser filho, não quer dizer que ele tem que estar nestas igrejas do dia, que tem escarnecido da sua palavra. Mas ele sendo filho, ele honra o Senhor, vivendo sozinho na sua família, ou na sua cidade, ou na sua nação. Sozinho, dizendo: obrigado, Pai, eu creio nesta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Se abate desse jeito, se derramei já por você na cruz meu sangue. Tira essa angústia, essa tristeza do seu peito. Ergue a cabeça, em meu nome se levante. Eu sei que pedras te atiram todo dia, te caluniam, acham que és um qualquer. Porém foi eu quem te escolhi, quem te chamei. Essa unção que você tem foi eu quem dei. E vou te usar até o dia em que eu quiser. Deixe que falem, enquanto falam você louva o meu nome. O seu louvor é como fogo que consome, cheiro suave, tão gostoso de sentir. Deixe que falem, no tempo certo eu com eles vou tratar. Mesmo chorando, continue a me louvar, pois vai chegar a hora de você sorrir. Te atiram todo dia, te caluniam, acham que és um qualquer. Porém foi eu quem te escolhi, quem te chamei. Essa unção que você tem foi eu quem dei. E vou te usar até o dia em que eu quiser. Deixe que falem, enquanto falam você louva o meu nome. O seu louvor é como fogo que consome, cheiro suave, tão gostoso de sentir. Deixe que falem, no tempo certo eu com eles vou tratar. Mesmo chorando, continue a me louvar, pois vai chegar a hora de você sorrir. Deixe que falem, enquanto falam você louva o meu nome. O seu louvor é como fogo que consome, cheiro suave, tão gostoso de sentir. Deixe que falem, no tempo certo eu com eles vou tratar. Mesmo chorando, continue a me louvar, pois vai chegar